Vou tentar dar uma visão estratégica de por que o Brasil tem que investir cada vez mais em tecnologia da informação. E, na verdade, eu vou mostrar por que isso tem que ser urgente para o país. Nós não podemos esperar pelas razões que eu vou mostrar aqui. E eu gostaria de dizer que o ministro Aldo Rebelo tem dado uma prioridade, tem dado uma importância clara a esse setor de tecnologia da informação em todas as suas ações, inclusive nas questões relativas ao orçamento do Ministério. Tá? Basicamente, eu vou ser bem objetivo falando sobre economia digital e crescimento econômico, a globalização e o panorama brasileiro de tecnologia da informação, inovação e as barreiras ao desenvolvimento. Tá? O primeiro ponto é claro, tecnologias digitais são elementos-chave das modernas agendas econômicas, industriais e políticas. Se nós olharmos no cenário internacional, as questões de relações internacionais, as questões econômicas, todas elas hoje passam por debates relativos a dados, a tecnologias digitais, a monitoramentos internacionais, a movimentação de dados, que nós vamos ver que são essenciais na formalização desse setor. Por exemplo, a Alemanha considera que o setor digital é chave para o crescimento econômico alemão, não só para o setor digital, mas crescimento da própria indústria automobilística alemã. Por exemplo, o ministro das Finanças da Alemanha, há pouco tempo, deu uma declaração dizendo o seguinte: a Alemanha não exporta veículos, exporta software sobre 4 rodas. Cada vez mais se liga à necessidade da modernização da indústria através das tecnologias digitais. Por exemplo, a União Europeia diz o seguinte: 21% do crescimento de produtividade do produto interno bruto deve-se às tecnologias digitais. Ou, por exemplo, mais recentemente, o primeiro-ministro da China, numa proposta do governo de modernizar a indústria chinesa, coloca um plano de expansão da internet como chave para a modernização, não do setor de TICs, mas a modernização da própria indústria chinesa. E, mais recentemente, um país também em desenvolvimento, a Índia, propõe um grande plano chamado a Índia Digital. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: os países se preparam para ocupar o espaço nesse futuro digital. E é aí onde o país e o Senado têm um papel muito importante aqui no país. Para se ter uma ideia, esse gráfico aqui, essa tabela aqui mostra qual era o valor das principais empresas de internet em 95 e 20 anos depois. Em 95, as principais empresas de internet, o valor de mercado era 16 bilhões de dólares. 20 anos depois, esse valor alcança a cifra de 2 trilhões 415 bilhões de dólares. Tem vários fatos importantes. Primeiro, o tamanho dessa economia. Segundo, nós só temos empresas americanas ou chinesas entre as grandes empresas da internet. Ou seja, a economia cresce de uma maneira veloz nesse setor digital, no setor das empresas da internet. E, certamente, nós não temos nenhuma empresa nesse setor, mas com ações estratégicas do país, poderemos termos grandes empresas brasileiras nesse setor. Um outro ponto importante é o tamanho dessa chamada economia da internet. Em estudo da OCDE recente, mostra o seguinte: ali é uma previsão da economia para 2016. Nós temos ali o PIB desses países, aquela coluna depois das bandeiras nacionais. Temos, por exemplo, o Reino Unido tem a estimativa 2,3 trilhões de dólares de PIB para 2016, sendo que 8% desse PIB deve-se à economia da internet. O Brasil, a expectativa ali tem 2,1 trilhões e a economia 2,2%, abaixo do valor médio dos países em desenvolvimento e abaixo também, bem abaixo dos países desenvolvidos. Isso tem duas leituras interessantes. Uma que precisamos crescer, mas principalmente que temos espaço para crescer. Esse talvez seja a mensagem mais importante. Se o governo, se o Senado, a Câmara propuserem legislações adequadas, nós temos condições de crescer rapidamente nesse setor.
O mais importante aí, respondendo ao senador a Cristóvão Buarque, nós temos que agir rápido, porque as mudanças ocorrem muito rapidamente. Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, esse aqui é o crescimento da web, que é o que a gente usa todos os dias na internet. Em menos de 20 anos, os países ricos, 80% da população acessa a web de maneira constante. O mundo, 40%, os países de desenvolvimento, 20%. O Brasil está em torno de 50%. Mas mais importante é esse pequeno gráfico aqui. Os telefones demoraram 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A internet, 4 anos, e o joguinho, que muitos devem conhecer aí, Angry Birds, demorou 35 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Então, isso dá a dramaticidade da velocidade dessa evolução. O país tem que agir rápido, o país tem que acelerar para entrar nessa economia digital. Outro exemplo, claro, é o WhatsApp. Em menos de 3 anos, ele atingiu 30 bilhões de mensagens por dia e o SMS, que é o que todo mundo usava antigamente, cai aceleradamente. Então, tudo isso passa uma mensagem clara. O país tem que se preparar para essa rapidez dos novos tempos. O outro ponto importante, e aí eu acho que é algo que já foi falado pelos outros participantes aqui, as questões das tecnologias digitais não se restringem a um único setor mais. Daqui a pouco vai ser sem sentido dizer o seguinte: olha, o setor de TICs, todos os setores serão digitais. Toda a indústria depende das tecnologias digitais. E é aquilo ali que mostra essa revolução, ou da internet das coisas, ou da internet industrial. Todo o processo produtivo, o processo vai depender dessas tecnologias digitais. Quando eu falo tecnologia digital, nós estamos falando de internet, estamos falando de software, estamos falando de redes, tudo isso interligado. Globalização e o panorama brasileiro de TI. Tá? Só para chamar a atenção dos senhores senadores, ali no mapa de cima tem as rotas comerciais do passado, onde os navios faziam o comércio das mercadorias. Embaixo nós temos as rotas dos cabos ópticos, onde passam os dados do comércio, onde passa a riqueza global. Nós podemos notar que essa riqueza trafega principalmente entre a América do Norte, Europa e Ásia. O Brasil é uma exceção ali no hemisfério sul, com 8 cabos ligados aos Estados Unidos. Inclusive, para ir para a Europa, o Brasil passa pelos Estados Unidos, que gera algumas questões importantes, estratégicas do país. O Brasil está, no momento, trabalhando já num projeto concreto de criação de um cabo que vai ligar Fortaleza a Lisboa, onde a Telebrás é uma das empresas acionistas, participantes desse projeto. Então, ali tem a clara representação da amostra desse mundo digital e das interações, comércio e riqueza nesse mundo digital. Um outro ponto interessante é mostrar que os países hoje em dia são classificados também por um índice, isso foi publicado na Harvard Business Review há 3 meses atrás, o índice de evolução digital. Nós temos na parte de cima os países que estão à frente, Singapura, Hong Kong, Suíça, Estados Unidos, que são aquele grupo de stand-out. Temos os países que ficaram para trás, a República Tcheca, Hungria, Egito, Quênia. Temos os países que pararam no tempo, como, por exemplo, a França, a Itália. E temos os países que têm chance e estão evoluindo rapidamente, que são Brasil, México, Chile, Turquia, China, Tailândia. O importante desse gráfico é dizer o seguinte: nós podemos tanto subir quanto descer. Isso vai depender das ações do governo, isso vai depender das condições criadas no país. O panorama digital no Brasil, já foi falado, é um setor enorme e importantíssimo por 2 razões. Pelo tamanho que ele representa, 8% aproximadamente do PIB, mas principalmente porque é o setor que leva a inovação aos demais setores da sociedade. Então, se nós buscamos a produtividade, nós buscamos ter uma sociedade, uma economia mais competitiva, ela passa necessariamente pelo setor das tecnologias digitais.
Eu não vou ler cada um desses dados, mas um ponto importante que nós precisamos, aí governo, setor privado, usar melhor, é essa capacidade que o Brasil tem, que a sociedade brasileira tem, de ser receptiva às novas tecnologias. É o segundo país em uso do Facebook, é um dos 4 maiores mercados do Google, é um dos 3 maiores mercados do Twitter. Então, isso tem uma adesão rápida da sociedade brasileira. E não só apenas na questão, vamos dizer assim, das relações sociais, desse lado mais lúdico das tecnologias digitais, mas do lado muito essencial ao país, por exemplo, o setor financeiro. Ali nós temos o crescimento do número de transações financeiras que passam pela internet. Alguns bancos hoje chegam a ter 91% de suas transações financeiras passando pela internet. Ou seja, isso é vital ao setor financeiro. E o setor financeiro responde bem a isso. Ali nós temos os investimentos do setor financeiro em 2014, 11,9 bilhões de dólares em investimentos em tecnologias da informação. Não, é fundamental também, mas talvez não tenha a magnitude do setor financeiro, né? Então, o setor financeiro mostra que quão essencial e quão crítico é esse setor para o país. E o que nós temos no país para isso? Nós temos, já foi mencionado aqui, um arcabouço legal institucional muito importante para a construção desse futuro. Nós temos a lei de informática, com a portaria 950, o CERTIX, que é o Certificado Nacional de Tecnologia de Software para a utilização da lei do poder de compra, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores e Displays, a Lei do Bem. Então, esses mecanismos já são extremamente importantes para acelerar o Brasil nessa direção ao Brasil digital e que também precisam de algum aperfeiçoamento. A lei de informática, no passado, foi renovada aqui no Congresso, né, no Senado e na Câmara, por mais 20 anos. Ela tem sido essencial, feito como mostrado aqui. O Brasil tem também uma construção muito importante o arcabouço institucional para a governança da internet. O Comitê Gestor da Internet, que faz 20 anos esse ano e que dá ao Brasil talvez um modelo, dá internacionalmente o modelo mais moderno de governança da internet. Não é apenas governo, é governo, setor privado e a sociedade civil, a academia, compondo esse comitê gestor da internet, que foi um inspirador de uma legislação hoje que é considerada exemplar no resto do mundo, que é o Marco Civil da Internet. O próximo passo importante é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que esteve sob consulta pelo Ministério da Justiça e que vai ser fundamental para esse Brasil digital, onde dados são elementos tão importantes quanto outros insumos. Programas estratégicos, tem o CI Brasil para a construção da indústria de semicondutores no Brasil. Temos exemplos importantes já da indústria de semicondutores, o CEITEC, que é uma empresa do governo, mas tem a HTMI com o Smart, e o projeto da Unitec em Minas Gerais. São vários projetos mostrando o seguinte: a indústria de semicondutores, ainda que pequena, vem crescendo no país. E ela é fundamental para essa soberania tecnológica que o país necessariamente tem de alcançar. O próximo ponto são a política industrial do Brasil. É a política para hardware, semicondutores e displays, são os incentivos, são a formulação através de legislação. É importante dizer o seguinte: a legislação é fundamental para dar uma estrutura permanente para o setor, porque às vezes as políticas mudam, o governo muda, mudam os ministros, as políticas mudam, mas a legislação permanece. Então nós temos que ter legislações modernas que possibilitem a entrada do Brasil como um player importante nesse mundo digital. Então, temos, por exemplo, também programas estratégicos, como o de software, TI maior, e temos um programa para criar uma ciberinfraestrutura para pesquisa e desenvolvimento. Vou mostrar alguns exemplos concretos. Por exemplo, o TI maior tem várias iniciativas. Um grande programa de startups, chamado Startup Brasil, foi lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2012. O Brasil Mais TI, que oferece um despertar vocacional para os jovens, onde já passaram mais
mais de 160 mil jovens que treinam a qualquer hora do dia, são cursos gratuitos oferecidos pelo governo. O mais interessante é que, observando os horários de pico do treinamento desses jovens, e isso me surpreendeu muito, um dos horários de pico era às 4 horas da manhã. Por quê? Porque é o horário antes do trabalhador da indústria, da construção civil sair, eles querem fazer esses cursos para se qualificarem para um emprego melhor. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais oferecendo condições. Um outro ponto importante são a atração de centros globais de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil e o certificado de tecnologia de software para uso nas compras públicas, né, na margem de preferência. A ciberinfraestrutura, se nós compararmos, nós temos as estradas hoje que são importantes, mas nós temos que preparar o país para ter uma infraestrutura cibernética para as universidades, para os institutos de pesquisa. E isso o Ministério da Ciência e Tecnologia tem feito, por exemplo, através dessa combinação de redes, capacidade de armazenamento, computação em nuvem e supercomputação. A Rede Nacional de Pesquisa tem 1.219 instituições ligadas à RNP, 3,5 milhões de usuários em 27 estados. Todos os estados da União estão ligados, alguns deles com uma capacidade extremamente competitiva internacionalmente, entre Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais. Instalamos computação em nuvem em 2 data centers na região norte, um em Recife e outro em Manaus. Tá? E, em agosto, agora, o ministro deve inaugurar o Centro de Computação, de Supercomputação em Petrópolis, chamado Petaflópico, que coloca o Brasil entre os 50 maiores países, 50 maiores computadores existentes em operação. Então, tudo isso é para criar o seguinte: precisamos ter no país condições para que os jovens se aperfeiçoem e façam aqui o desenvolvimento tecnológico. Startups Brasil, a gente vê que essa iniciativa atrai o total de projetos submetidos em 2 anos, quase 3.600 projetos vindo de 37 países, outros países. Ou seja, o Brasil atrai talentos, nós queremos atrair talentos para o país. Centros globais de P&D. A IBM tem um centro, a Google tem um centro de desenvolvimento, a GE, a HP, e nos últimos 4 anos a Microsoft, Intel, EMC2, a SAP, a Huawei e a Baidu assinaram memorandos de entendimento para a instalação de centros de P&D no país. Um ponto fundamental, já estou chegando próximo ao final, que é a formação de capital humano para tecnologias. Nós temos 69 programas de pós-graduação em computação, 7 programas em nível 7 da CAPES, que é o mais alto, 25 programas de doutorado, 67 de mestrado, 2.000 cursos superiores. O programa de formação de engenheiros para semicondutores, onde o Rio Grande do Sul tem uma grande concentração de empresas, né, na região não só de Porto Alegre, mas também de São Leopoldo, na Unicinos. O Brasil Mais TI, que é uma plataforma de capacitação online do MCTI, mais um MEC, mais de 150 mil jovens totalmente gratuita foram treinados. Então, trabalhamos no governo para fortalecer isso. Tem muito o que fazer e eu vou colocar isso. Bem, aí chegamos à questão: qual a ligação disso, tecnologias digitais, com inovação? A inovação é chave e tecnologias digitais é uma chave para a inovação. Vou mostrar por quê. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos há 2 anos, que perguntou, foi uma pesquisa na sociedade ampla, em termos de empresas, academia, 10 produtos em companhias que mudaram o mundo nos últimos 10 anos. Qual foi a resposta obtida? Desses 10 produtos, 9 são ligados à tecnologia da informação: e-mail, Google, iPhone, Amazon, Netflix, Twitter, Facebook, YouTube, Craigslist. Isso há 2 anos. De 2 anos para cá, mais outras surgiram que são inovação: Uber, Airbnb, Snapchat, Instagram. Ou seja, a inovação está essencialmente ligada a esse desenvolvimento das tecnologias digitais. E o Brasil tem que entrar nesse barco com mais intensidade. Pois bem, quais são as barreiras aos desenvolvimentos da tecnologia da informação no país? Primeiro é que nós devemos ter uma visão do que nós queremos para esse futuro digital. Essa visão é clara: todo brasileiro tem que ter acesso a esse Brasil digital. Ela tem que ser inclusiva. Os cidadãos têm que estar confiantes e habilitados a usarem os recursos e serviços digitais, de modo a aumentar a qualidade de vida e as possibilidades de trabalho. Isso aí tem implicações fundamentais. Nós temos que criar um ambiente seguro no país.
Nós precisamos ter um setor da economia digital forte, inovador e, principalmente, competitivo internacionalmente. Feito, eu mostrei naqueles mapas, tudo interligado, o mundo é interligado. Se nós focalizarmos apenas no mercado interno, nós não teremos condição de ter produtos que façam essa diferença. Precisamos ter empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias, usando amplamente as tecnologias digitais, de modo a operar online, capturar oportunidades locais e globais, aumentando o faturamento doméstico e internacional. Precisamos ter um crescimento sustentável, inteligente e inclusivo. Quais são os pontos que eu acho que tem que fazer? A primeira é formação de recursos humanos qualificados. E aí, os senhores podem pensar, mas nós já temos vários programas, mas nós não temos a escala compatível com o país que é a 7ª economia do mundo. Nós temos que formar muito mais gente do que nós formamos hoje. Então, nós temos que formar, e aí eu classifiquei em 2 categorias. Nós precisamos ter engenheiros e cientistas de computação de classe internacional, que sejam, por exemplo, competitivos numa contratação por uma grande empresa global, competindo com os engenheiros dos Estados Unidos, com os engenheiros do Reino Unido, com os engenheiros da França. Nós temos alguns, mas não temos na dimensão que o país precisa. Nós precisamos ter tecnologias digitais como parte da formação fundamental do ensino fundamental e do ensino médico. Nós temos que ter um foco que até hoje tem sido deixado de lado. Nos Estados Unidos, esse foco chama-se STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nós temos que dar essa formação ampla para o jovem brasileiro. Ele tem que ter capacidade. Outro dia saiu um anúncio interessante de um grande jogador de basquete americano fazendo cursos de programação. Perguntaram para ele, uma revista americana, por que você está gastando tempo aprendendo a programar? Porque ele disse o seguinte, se eu não aprender a programar, eu não serei capaz de entender a complexidade do mundo moderno. Então, nós precisamos disso, nós precisamos treinar em grande escala alunos com capacidade de entender a matemática, precisamos aumentar o contingente de engenharia, de tecnologia e de ciências. Nós precisamos de investimentos em P&D em áreas estratégicas permanentes e crescentes. Nós temos tido os investimentos, mas eles às vezes oscilam. Áreas estratégicas, por exemplo, como que nós podemos sonhar em ter um Brasil digital se nós não tivermos uma cibersegurança adequada, não só para o sistema financeiro, mas para o próprio governo, para as suas informações, para a sociedade. Então, por exemplo, essas áreas estratégicas, e aí o ministro Aldo tem falado repetidamente isso, a importância de que cibersegurança seja um programa do Estado brasileiro. Então, nós temos que definir, aí o Senado tem um papel muito importante de nos dar essa visão. Nós temos que ter uma expansão acelerada do acesso aos serviços digitais, seja através da expansão do banda larga para todos, seja também através da expansão de dispositivos e de serviços que o próprio governo tem de oferecer à sociedade. Dar um exemplo, o primeiro-ministro da Índia recentemente diz o seguinte, ao final do mandato dele, ele quer que todo indiano, 1,2 bilhões de indianos, possam resolver os seus problemas com o governo com um celular de baixo custo, ou um smartphone de baixo custo. Então, nós temos que ter essa visão estratégica. Nós precisamos ter empresas inovadoras na economia digital. Eu mostrei ali que as empresas do setor de internet, cujo o valor de mercado é hoje 2 trilhões, só tem empresas da China e dos Estados Unidos. Mas, para nós termos isso, nós temos que ter a criação de muitas empresas. Nós temos que ampliar a escala e condições de apoio às startups. Nós temos que valorizar o empreendimento de base tecnológica, o risco, o investimento e a cultura do risco. O Vale do Silício funciona muito bem, porque aquele empresário que falha, na verdade, ele é até mais valorizado, porque ele aprendeu com aquilo, porque na próxima ele pode sair bem-sucedido. Essa é a cultura do investimento de risco, mas é a cultura também do desenvolvimento dessa associação entre empresas avançadas e universidades. Nós precisamos ir nessa direção. Então, são essas algumas sugestões que eu creio que o Senado aqui vai trabalhar nessa formulação de uma visão importante para o Brasil digital. Muito obrigado. Senhor presidente.